a graça e a paz de Cristo esteja com todos e todas nós. Hoje, 30 de agosto, a comunidade São Lucas comemora 56 anos. Que alegria podermos estar juntos, mesmo que de forma virtual. Estamos em agosto de um ano muito diferente, que tem exigido perseverança, domínio próprio e especialmente fé. Precisamos muito de palavras de ânimo, de comunhão, precisamos muito uns dos outros, umas das outras, e é muito importante uma comunidade. E essa comunidade tem falado ao nosso coração através de cultos aos domingos, onde podemos às vezes rever pessoas queridas, onde podemos ouvir a palavra e saber que, apesar de tudo, Deus está no controle. Que Deus abençoe a nossa comunhão. Obrigada, Rosa, presidente da comunidade São Lucas, por esta saudação. Este culto foi preparado em mutirão. Agradecemos as muitas pessoas que se envolveram neste processo e assim acolhemos você para este culto online alusivo aos 56 anos da comunidade São Lucas. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Celebramos este culto em nome do Trino Deus, que conduziu esta comunidade durante os seus 56 anos de existência, por meio da sua palavra e pela ação do Espírito Santo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito, seja com todos nós. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito, seja com todas nós. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito, seja com todos nós. Que a graça do Senhor Jesus e o amor
seja com todos nós. Amém. Oremos. Graças a Deus por esta comunidade e pela tua condução ao longo de todos esses anos. Tua palavra tem nos moldado e fortalecido a vivência do discipulado. Pela ação do Espírito Santo, experimentamos comunhão e cuidado mútuo. Também praticamos a diaconia. Perdoa-nos quando tropeçamos em nossos próprios sentimentos ou posturas individualistas, intolerantes ou indiferentes. Fala-nos por meio da tua palavra também neste culto, nós te pedimos, porque desejamos continuar seguindo a Jesus Cristo. Amém. Esse lindo prédio onde nós estamos atualmente, ele nasceu de um projeto com recursos destinados a uma obra social. Este projeto ele foi financiado por 2 instituições internacionais e teve a sua aprovação em 1963. Inicialmente, o projeto, que era destinado a uma assistência social, ocorreu devido à população residente aqui em Três Figueiras, que era uma população com poucos recursos. Tivemos cursos de culinária, cursos de corte e costura, cabeleireiro, datilografia e o serviço médico. Após algum tempo, o perfil dos moradores do bairro Três Figueiras mudou com a vinda do Colégio Farroupilha para cá. Encerraram-se as atividades do centro social e continuaram as atividades de doação, recolhimento e doação de roupas. E a partir de 2002 foi instalada aqui a Casa de Passagem, que se destina a atender pessoas que vêm para um tratamento de saúde, normalmente para transplante em hospitais de Porto Alegre. Essas pessoas vêm de toda a parte do Brasil. O primeiro culto realizado na comunidade São Lucas foi numa casa, numa residência de um paroquiano, na rua José Matias Bentes, e que foi oficiado por 2 leigos da comunidade evangélica
de Porto Alegre. Foi um início do que podemos dizer o sacerdócio geral de todos os crentes. E ele teve, além do culto, uma escola dominical. O que caracteriza a importância dada já naquela época ao ensino aos jovens. Esse primeiro culto foi realizado no dia 30 de agosto de 1964. Esta é a razão pela qual nós estamos agora comemorando os nossos 56 anos de atividade. Um grande incentivo para iniciar essa comunidade aqui no bairro Três Figueiras partiu de um grupo de mulheres que já se reuniu em suas casas e tinham o desejo de ter uma comunidade próxima a elas. E elas incentivaram os seus maridos a participarem e assim se formou uma equipe que deu seguimento ao projeto. É muito interessante notar que esse grupo de mulheres formou a primeira oase de nossa comunidade. Os primeiros cultos foram realizados na sala, que atualmente é a sala multiuso. Não havia janela, nem porta e não tinha reboco. O altar e os bancos foram feitos com tábuas da própria construção. E uma pessoa que participava desse culto se queixava que os bancos eram tão ásperos que estragavam as meias de nylon das mulheres. Depois passaram a ser realizados no salão multiuso, que servia tanto para as atividades do culto e os almoços. E finalmente chegamos a este maravilhoso templo. O templo foi inaugurado em 31 de agosto de 2003 e contou com a colaboração de muitos membros desta comunidade. Observando o que nós temos agora nesse nosso prédio, nessa nossa igreja, no serviço de acolhimento às pessoas da Casa de Passagem, temos muito a agradecer às pessoas que já não estão mais conosco e a tantas outras que continuam oferecendo seus serviços e seus bens para que esse trabalho diaconal continue. Nestes 56 anos de vida da comunidade São Lucas, ela tem se mostrado muito ativa. Temos em funcionamento agora o coro São Lucas, o grupo de canto, o culto infantil, o grupo de jovens, o ensino confirmatório, o Ministério da Acolhida, o grupo de visitação, a oase, o grupo de homens, o setor de patrimônio e promoções, o Conselho Consultivo da Casa de Passagem, o projeto Criarte e meditações semanais na Casa de Passagem e o grupo singular. Agradecemos de coração a toda a liderança e a todos os participantes desses grupos. A comunidade São Lucas é uma comunidade muito acolhedora. Todas as pessoas são bem-vindas. Venha fazer parte desta comunidade. Feliz aniversário! Feliz aniversário, São Lucas! Aclamemos o Evangelho de Jesus Cristo, cantando Aleluia. Ouçamos o Evangelho segundo Mateus,
capítulo 16, versículos 21 a 27. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Bem-aventuradas são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, aguardam em seu coração e a praticam. Amém. Que a graça, o amor e a comunhão do Trino Deus sejam conosco. Amém. Já estamos há praticamente 5 meses e meio em isolamento social e é claro que nesse período muitas pessoas dentre nós festejaram aniversário. Comemorar mais um ano de vida em meio às restrições da pandemia não estava em nossos planos e foi preciso criatividade, mas foi possível. Para festejar os 56 anos da comunidade São Lucas neste tempo diferenciado, nós envolvemos diversas pessoas e preparamos em mutirão este culto. Com isso, vamos marcar esta data como um momento bem importante em nossa vida comunitária. A perícope prevista para este final de semana na ISLB não é festiva, mas contém palavras norteadoras para a nossa vida. Que possamos recebê-la com mentes e corações atentos e abertos. Na conversa de Jesus com o grupo mais próximo de discípulos, ele anunciou o seu sofrimento, a sua morte e ressurreição. É verdade que ninguém quer falar de sofrimento e menos ainda de morte, não é? Adiamos esse assunto. Na maioria das vezes, se uma pessoa próxima a nós, bem enferma, nos diz que percebe que a sua hora de partir está chegando, nós desconversamos. Se temos um familiar internado gravemente, sempre acreditamos que ele ou ela vencerá a doença e não poderia ser diferente. Desejamos que essa realidade permaneça bem distante de nós, porque ela interrompe qualquer possibilidade de relacionamento. Além disso, a perda de um familiar ou de uma pessoa muito amiga dói de verdade dentro da gente. Talvez fosse mais tranquilo que as 120 mil pessoas falecidas no Brasil pela Covid-19 continuassem anônimas, sem nome e sem história, porque quando conversamos a respeito e aceitamos os dados oficiais do número de morte, ou quando conhecemos alguém que foi vitimado pela doença,
Então precisamos mudar de atitude. Quando entendemos a dimensão que a Covid-19 tomou no Brasil, o segundo país em maior número de mortes no mundo, consequentemente teremos que cuidar mais e melhor uns dos outros, umas das outras. Isso é coerência evangélica. Vejam que o apóstolo Pedro repreendeu Jesus quando ele começou a falar com clareza a respeito do seu sofrimento e da sua morte. Ele não desejava cogitar a ideia de que o seu mestre e salvador pudesse morrer como consequência do anúncio a respeito do reino de Deus. Pedro havia confessado a Jesus Cristo como Filho do Deus vivo, conforme lemos nos versículos anteriores. Mas ele não havia entendido ainda na sua essência quem era esse Jesus. Ele tinha em mente a concepção de um Salvador vitorioso. Tinha a expectativa de que Jesus implantasse o reino de Deus neste mundo, naquele momento, quem sabe, assumindo o poder político. Pois é. A atitude do apóstolo Pedro pode ser a nossa tendência também em muitos momentos, diante de diversas situações que vivenciamos ou das quais temos notícia. Negar a existência de uma doença frente à qual a humanidade ainda não desenvolveu imunidade. Negar a dimensão da violência que toma conta de muitas relações, especialmente no espaço domiciliar. Encontrar desculpas para a fome, para as arbitrariedades no uso do poder público e assim por diante. Porque aceitar tais realidades nos faz sofrer e exigirá de nós novas posturas. Frente à reação de Pedro, Jesus lhe disse: "Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa." Versículo 23. De fato, a negação do sofrimento não ajuda. Apenas se apresenta como desculpa para não perceber as causas que conduziram a ele e as implicações que isso tem para as mudanças que se fazem necessárias no cotidiano presente e no futuro. Trago algo à memória. No ano passado, quando a São Lucas festejou 55 anos, celebramos o nosso aniversário com muito entusiasmo e com a igreja lindamente ornamentada. Contamos com a participação dos nossos grupos com dança litúrgica no culto, com a presença de lideranças que participaram da história da nossa comunidade e até mesmo da nossa pastora presidente. Ao final do culto, podemos saborear uma fatia das tortas que foram preparadas com capricho para a nossa festa e servidas com carinho. O texto com o qual nos ocupamos naquela ocasião, da primeira carta de Pedro, capítulo 2, dizia justamente que somos como pedras vivas na igreja de Cristo. Somos qual pedras vivas, isso mesmo. Veja o paralelo. O apóstolo Pedro, reconhecido pela sua liderança dentre o grupo de discípulos, foi e continua sendo, pelo seu testemunho e exemplo, uma pedra de grande valor na construção da igreja de Cristo. Mas Jesus lhe disse que, naquele momento, por sua atitude, ele estava sendo qual pedra de tropeço. Conosco não é diferente. Às vezes, somos qual pedra que sustenta a construção. Outras vezes, precisamos de apoio e pode ser que em algum momento também nos comportemos como pedras de tropeço. E então Jesus se dirigiu a todo o grupo dizendo-lhe que quem quisesse segui-lo precisaria deixar de lado seus próprios interesses. Pois bem, há pouco
Por meio do vídeo que assistimos, a Dagmar e o Nelson Michel nos conduziram por uma viagem através dos tempos. Temos muito mesmo a agradecer a Deus e a cada membro do corpo de Cristo que fez parte dessa história. Revisitamos as nossas origens e percebemos o quanto pode ser feito porque as pessoas abriram mão dos seus interesses pessoais em favor do coletivo. Isso vemos nos valores arrecadados para a conclusão do nosso prédio para a construção deste templo. A manutenção e as diversas melhorias necessárias em todo o prédio foram assumidas durante estes 56 anos pelos membros da comunidade São Lucas, que se responsabilizaram também por vários custos regulares da casa de passagem. Muitas pessoas abraçaram a missão da comunidade para que aqui a palavra de Deus continuasse sendo anunciada e fosse possível experimentar comunhão e cuidado mútuo ao longo de tantos anos. Quantas pessoas estiveram envolvidas com seus muitos dons nos inúmeros encontros dos grupos, nos cultos e nos eventos diversos. Diante das dificuldades, Deus concedeu à liderança a capacidade de gerenciar a situação e seguir em frente. Se alguém quer ser meu seguidor e minha seguidora, esqueça os seus próprios interesses, pois quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. Estas palavras de Jesus apontam para o exercício do discipulado, o que nos inclui. Confessar a Jesus como Senhor e Salvador nunca foi fácil, nem é brincadeira. Por isso mesmo, posições e atitudes coerentes com o Evangelho podem colocar em risco amizades e até mesmo relações familiares, como disse Jesus em outro momento. Mas não dá para ficar em cima do muro quando se trata da fé e da sua consequente relação com o cotidiano. Nesse sentido, sim, em muitas situações viver o Evangelho de Jesus Cristo exigirá muito de nós, mas somente por meio desse Evangelho, assumido no dia a dia, teremos vida verdadeira. Lembro, por fim, que quem nos chama para o discipulado é o próprio Deus. O seu projeto é comunitário, é vida boa para toda a gente. A sua vontade inclui a corresponsabilidade para com a vida da outra pessoa em todos os âmbitos do cotidiano e da vida comunitária, onde a nossa espiritualidade é alimentada e principalmente vivenciada. Que Deus continue conduzindo a nossa comunidade e guiando-nos com amor. Amém. O Sino do Rio dos Sinos tem por meta realizar novamente um dia sinodal da Igreja. Para que isto seja possível, serão necessários, entre outros, recursos financeiros. Contribua com esta causa. Além disso, você também pode ofertar para a campanha anual de missão da ISLB, a Vai e Vem, que beneficia, entre outros, a Pastoral do Cuidado aqui em Porto Alegre. Você pode realizar a sua oferta por depósito em conta da comunidade São Lucas ou pelo PagSeguro, conforme indicado pela nossa lista de transmissão de WhatsApp, por e-mail ou no post ao final deste culto online. Muito obrigada! O que vem de Deus, mais que sustentar, quer nos despertar a viver em gratidão e a ofertar conforme o coração. O que vem de Deus, mais que sustentar, quer nos
Amoroso Deus, celebramos nessa ocasião 56 anos do anúncio da Tua Palavra, do exercício de uma diaconia comprometida com a vida do próximo e de uma vida comunitária muito intensa. Bendito sejas por tudo isso. Capacita-nos para que continuemos sendo qual pedras vivas em Tua Igreja, que apoiam e são apoiadas, que enriquecem a comunhão e dinamizam o cotidiano a partir dos muitos dons que nos são concedidos por Ti. Livra-nos de sermos pedras de tropeço, que no seguimento a Jesus Cristo encontremos vida verdadeira, partilhando bonanças e superando as dificuldades em conjunto. Em Cristo nós oramos. Misericordioso Deus, em nome do Rogério Castro Machado, irmão da Rejane Machado, que trabalha conosco na São Lucas, e em nome da Lia Paula Porcher, irmã do Paulo Porcher, intercedemos por todas as pessoas enfermas à nossa volta. Concede que tenham os cuidados necessários e o apoio de familiares, amigos e amigas. Fortalece a quem trabalha para o bem-estar coletivo e está mais exposta ou mais exposto ao coronavírus pela atividade que exerce. Ampara e anima as pessoas em todo o mundo que sofrem por violência, descaso governamental ou que estão sujeitas a processos migratórios. Permite que tua igreja no mundo testemunhe sua fé por meio de ações efetivas de justiça, de cuidado e de paz. Por Jesus Cristo nós oramos. Amém. Ouve nossa oração e atende nossa súplica. Ouve nossa oração e atende nossa súplica. Por meio de um vídeo representativo, felicitamos a São Lucas pelo seu aniversário. Parabéns, São Lucas. Parabéns, São Lucas. Que Deus siga abençoando essa linda comunidade. Gratidão por tudo. Gratidão a Deus e a cada membro pelos 56 anos da São Lucas. Feliz aniversário! Obrigada, Senhor, por fazer parte desta comunidade. Comunidade São Lucas sempre acolhedora. Que tenhas um ano abençoado. É o que desejamos. A Casa de Passagem faz parte desta comunidade. Obrigada, São Lucas, pelo apoio. Alô, comunidade São Lucas. Nossos parabéns pelo nível. Parabéns, comunidade São Lucas. Que você continue sempre semeando a boa nova da esperança. Parabéns pelos 56 anos. Muitas bênçãos de Deus. Muito feliz por participar dessa comunidade muito especial. Há 56 anos, a comunidade São Lucas testemunha o Evangelho de Jesus em comunhão e amor ao próximo. Parabéns! Estamos muito felizes por fazer parte dos 56 anos da comunidade São Lucas. Parabéns, São Lucas! Que Deus abençoe a você e também a esta comunidade. Amém. Chegamos ao final do culto.
Parafraseando Leone, compositor da canção que nos acompanhará no pós-lúdio, lembro que ao celebrarmos o aniversário da São Lucas e olharmos para a história da nossa comunidade, percebemos nos registros fotográficos da vida comunitária e nos vídeos muito mais do que podemos ver a princípio. Eles evidenciam os laços invisíveis de amizade construídos ao longo dos anos ou mais recentemente, e especialmente a fé que moveu esta comunidade e promoveu comunhão e diaconia. Vamos em paz, sirvamos a Deus com alegria. Hoje o mar faz onda feito criança, no balanço calmo a gente descansa. Nessas horas dorme longe a lembrança de ser feliz. Quando a tarde toma a gente nos braços, sopra um vento que dissolve o cansaço. É um avesso do esforço que eu faço pra ser feliz. E o que vai ficar na fotografia são os laços invisíveis que havia, as cores, figuras, motivos, o sol passando sobre os amigos, histórias, bebidas, sorrisos e afeto em frente ao mar. Quando as sombras vão ficando compridas, enchendo a casa de silêncio e preguiça, nessas horas é que Deus deixa pistas pra eu ser feliz. E quando o dia não passar de um retrato, colorindo a saudade o meu quarto, só aí vou ter certeza de fato que eu fui feliz. E o que vai ficar na fotografia são os laços invisíveis que havia, as cores, figuras, motivos, o sol passando sobre os amigos, histórias, bebidas, sorrisos e afeto em frente ao mar.